Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Logo mais estaremos começando a nossa conversa. Olá, seja bem-vinda. Olá, Ana Emília. Seja bem-vinda, Iracema. Logo mais nós estaremos conversando um pouco sobre as dores da nossa alma. E que alegria poder estar aqui hoje. Adriana, seja bem-vinda, Adriana. Vamos lá. Isso. Deixa eu só liberar a Adriana. Isso. Se o convite aceitar, né? Pense que eu sou marinheiro de primeira viagem. E nesse lugar eu fico tentando acertar, né? Oi, já tô te colocando. Adriana, eu acho que a gente vai terminar invertendo, viu? Deixa eu ver. Parece que quando a gente tá na internet, ele tem alma própria, né? Ele tem a vontade própria. E às vezes a gente quer fazer e não dá certo. Pense que não dá certo. Mas vamos ver. Entrar agora sim. Consegui. Isso. Entrar ao vivo. Pronto, agora sim. É a primeira vez, né? A gente, se bem que a gente ensaiou, né, Adriana? Mas marinheiro de primeira viagem sempre é assim. Seja bem-vinda, minha amiga. Oi, querida. Dilma, seja bem-vinda. Boa noite. Oi, gente. Boa noite. Que bom, né? Estarmos juntos aqui nesse círculo. Eu costumo dizer, Adriana, mesmo que nós estejamos aqui nessa tela, mas não deixa de ser um círculo, né? Nós estamos no círculo porque estar aqui também é estar na multidimensionalidade. E quando nós estamos nessa multidimensionalidade, nós estamos no verdadeiro círculo. Então, por isso que eu digo, sejam bem-vindas a esse círculo. Adriana, você saiu, não sei o que foi que houve. Vamos ver de novo. O que aconteceu com a Adriana? Novamente. E aí, que foi? Caiu a net? Foi, voltou? Sei lá, acho que caiu. Pois é, então falávamos que estamos em círculo. Então, é isso, né? Estar aqui é estar nessa multidimensionalidade. E é algo que nós precisamos nos acostumarmos, né? Há muito tempo, nós tínhamos uma comunicação que era telepática. Nós usávamos muito o terceiro olho, essa comunicação telepática. E ao longo da nossa existência, nós fomos bloqueando essa comunicação. Então, estar aqui é mais um treino para exercitar essa comunicação telepática, que logo mais nós estaremos muito ativas nelas. Você tirou o óculos, eu também vou tirar o meu óculos, viu? Mas eu vou colocar muito de óculos, não. Eu não fico sem ele. Seja bem-vinda, minha linda. Que bom te ver, saudades, viu? Senão eu não enxergo o povo que entra. Então, para aqueles que já me conhecem, né, eu sou Vânia Fernandes, embora no meu perfil esteja Vânia de Cássia, mas eu costumo me apresentar como Vânia Fernandes.
E já vem um tempo que eu venho trilhando esse caminho do coração, né? Ancorando cada vez mais essa jornada do coração. E é um caminho muito lindo e que me faz pulsar e cada vez mais expandir o meu coração nesse lugar. E nesse caminho, oh Dani, saudade de tu também, viu, minha linda? E nesse caminho, nós vamos encontrando verdadeiros irmãos, irmãos de caminhada, né? Irmãos de caminhada, irmãos do coração. E a Adriana é uma das irmãs do coração que eu encontrei nessa caminhada. E foi com muita alegria que eu recebi o convite para que juntos juntas estivéssemos nessa conversa, nessa troca, porque nesse círculo não tem eu sei mais, eu sei menos. Né? Esse círculo é um lugar onde nós podemos trocar. E a troca é do nosso coração. Né? Ainda há pouco eu falava com a Adriana que estar nesse caminho a gente precisa estar com o coração. E às vezes deixar o nosso ego tomar um cafezinho, né? Então, sentir esse cafezinho que o nosso ego vai estar tomando agora para que possa verdadeiramente estar com o nosso coração. Então, eu quero apresentar a vocês a Adriana. Apresentar não, né? Convidar a Adriana para que ela possa se apresentar um pouco e que juntos possamos continuar nessa troca. Isso, joia. Vocês me ouvem bem, porque eu estou falando, mas eu estou ouvindo um certo retorno. Minha voz, eu estou ouvindo a minha própria voz. Eu te escuto bem, não sei o pessoal, mas eu te escuto. Não está tendo um eco, não? Não. Para mim, não. Não sei para os outros. Né? Então, gente, Vânia fala desse encontro, mas o que eu sinto é que... A Anemília está falando que escuta o retorno também. Pois é. Você está com algum outro aparelho ligado aí, Vânia? Não, talvez eu acho que é o computador. Será que está dando retorno para você? A música? Não, né? Deixa eu tirar a música. E aí, gente, continua? Continua, Anemília, dando retorno? Deixa eu continuar falando para ver, né? É porque a Adriana, tá vendo como a Adriana, ela tá tão expandida que a voz dela está no eco, no eco. Está ecoando. Está ecoando para as montanhas, para o universo, Adriana. Pois é, eu estou ouvindo um eco, mas não estou entendendo por quê. Mas paciência. Eu só estou com esse, não estou com mais nada conectado, não. Eu também Esse não. está com a caixinha de som. Se você está com a caixinha de som. Não tem nenhuma caixinha de som aqui, não. Tinha um notebook aqui ligado, mas eu já desliguei a musiquinha que estava tocando. Não tem nenhuma caixinha de som e eu também não estou com fone. Não estou entendendo. Mas, enfim, vamos lá, né? Quando a Vânia fala desse encontro, eu acho que, na verdade, é um reencontro, né? Porque a gente sabe que na nossa caminhada existe aquele parentesco corporal, né? Mas existe um parentesco espiritual. Então, são essas almas que vão adentrando na nossa vida e que, com certeza, nós já tivemos um contato em outros momentos, em outras existências. Então, gente, eu sou Adriana Fialho, sou terapeuta integrativa e cirurgiã dentista. E, na verdade, a gente está aqui para a gente falar um pouquinho sobre essa nossa porção mais sutil, né, que todos nós temos. E
a gente colocou, né, esse título, Transmutando as Dores da Alma, para justamente a gente entender que as nossas dores vêm dessa nossa porção mais sutil, né, Vânia? Sim. E quando a gente fala em transmutar, o que que é transmutar? É mudar de lugar, é sair de um lugar para outro. E nessa mudança, a proposta é trazer para a consciência. É a gente ter a consciência dessa dor, de que a gente fez o registro dessa dor, né? Mas antes de a gente entrar propriamente nessa questão, eu sei que todo mundo que está aqui comunga dessa mesma visão que a gente, mas é sempre bom a gente lembrar, né? Até porque a nossa conversa vai ficar salva e a gente vai jogar isso aí para o universo, né? Então outras tantas pessoas também vão ter acesso. Para as pessoas materialistas, os materialistas, eles creem, eles acreditam que a nossa existência se resume a essa nossa condição, que é essa condição física. E quando a gente deixa de existir nessa condição física, tudo acaba, acabou. Mas nós que somos espiritualistas, nós temos uma outra visão de que, além dessa nossa condição física, há um corpo sutil, muito sutil, que é esse corpo que nos dá vida, que é a nossa alma. Então, eu estava até conversando com o Vânia ontem, quando a gente fala de alma, a gente está falando, na verdade, do nosso ser espiritual, do nosso espírito. É porque quando a gente fala de alma, a gente está falando desse espírito aqui encarnado, nesse momento aqui no planeta Terra, né? Então, eu sou uma alma, Vânia é uma alma, cada um de vocês é uma alma, sendo que essa alma é o espírito encarnado. Então, sempre que a gente fala de alma, a gente está falando do nosso espírito, né? E o nosso espírito, ele se manifesta no nosso corpo físico através de um outro corpo mais sutil, que ele é como se fosse uma interface, né? Entre esse corpo espiritual bem sutil, essa energia, essa chama divina, que é o nosso espírito, e o nosso corpo físico, que é a nossa energia mais densa, que é a nossa matéria. Então, a gente precisa de um corpo intermediário para justamente ligar a essa alma ao nosso corpo. Algumas denominações vão chamar de corpo etéreo, né? Outras de perispírito, como o espiritismo, por exemplo. Mas o fato é que a nossa alma, nós somos a própria alma, o espírito encarnado. Aí a gente já entra numa outra questão. Se a gente fosse delimitar, a Vânia falou aqui que nós estamos no círculo, né? Nessa ideia de lugar, se a gente fosse delimitar, querer achar um lugar para essa alma, para esse espírito, já que nós somos um corpo, se fosse para ter um lugar que abrigasse o nosso espírito, que lugar seria esse? É a nossa mente. Então, se fosse para ter um lugar circunscrito que abrigue o nosso espírito, a nossa alma, seria na nossa mente. Mas a gente sabe que, na verdade, a gente é esse próprio corpo espiritual distribuído
ao longo de nosso corpo. Então, aí a gente já estava até falando sobre isso ontem. A gente já diferencia um pouquinho, na verdade, nem há diferença, mas os materialistas, eles diferenciam cérebro e mente. Ou seja, né, Adriana, não somos só uma máquina, um corpo, como muitas pessoas pensam. Existe algo além desse corpo físico que somos. Sim, e na verdade é isso que nos diferencia da máquina. Porque, na verdade, nós somos uma máquina, né? Pense aí o nosso corpo. As nossas células estão sempre trabalhando perfeitamente, né? O nosso sistema ósseo, todo o nosso sistema circulatório, digestivo, nós somos uma máquina perfeita. Mas o que nos diferencia daquela máquina mesmo, mecânica, é a presença desse algo a mais, que é essa energia sutil, que é a nossa alma. Então, os materialistas, eles classificam como cérebro, a estrutura física que nos comanda, e a mente como se fosse a parte abstrata do cérebro, aquela parte responsável pelos pensamentos. Mas nós, espiritualistas, nós dizemos que a mente, ela não é uma parte abstrata. É ela que comanda tudo. Então, a mente é a própria alma. Porque é a nossa alma que nos comanda. É o nosso espírito. E, na verdade, é até uma redundância a gente dizer isso, porque a gente se acostumou a falar isso. Nossa alma, nosso espírito. Mas é eu, alma, eu, espírito, usando esse corpo físico. Então, se a gente fosse dizer, se houvesse um lugar que abriga essa nossa alma, que comanda tudo, seria na nossa mente, né? Então, na verdade, não há esse lugar, não há essa separatividade. Nós somos a própria alma e ela é que comanda tudo. Já que é ela que comanda tudo, é na alma que se dá o início de tudo também. E quando a gente fala o início de tudo, a nossa alma, ela não apareceu, ela não foi criada no momento que a gente nasceu. O nosso corpo precede do corpo, mas a alma não precede. Vânia quer falar um pouquinho sobre isso? Não? Pode continuar. A alma, ela não é criada no momento que a gente nasce. Sim. Então, daí a gente já entende que a gente vem de outras experiências. E essas outras experiências, elas vão deixando em nós tudo que a gente vive, fica registrado. Tem uma vertente que chama essa interface entre espírito e corpo de modelo organizador biológico. Ou seja, tudo aquilo que a gente vai manifestar na nossa existência vem desse modelo organizador biológico. E esse modelo organizador biológico, ele se mantém quando a gente desencarna, quando a gente deixa de existir nesse corpo físico. Então, todos esses registros de toda a nossa história ficam armazenados nesse lugar, que é, na verdade, a nossa alma. Então, quando a gente fala dessas dores, a gente está falando de tudo que a gente viveu e vive nessa existência atual, mas também considera tudo que a gente viveu em outras existências, porque não se perde. Como também não se perde tudo que a gente adquire com relação à nossa inteligência,
aos nossos valores morais. Adriana, você está fazendo algo que é tudo que nós vivenciamos fica registrado. E eu costumo dizer que dentro de nós existem várias caixinhas. Várias caixinhas. Desde a infância, aliás, acredito que desde o ventre materno, nós vamos acumulando essas caixinhas, dessas vivências, dessas experiências, das alegrias, da tristeza, das dores, né? Enfim, são várias caixinhas que nós colocamos dentro de nós. E aí, quando você traz esse acúmulo que nós vamos guardando, eu só me reporto com uma grande árvore de Natal, que é o nosso corpo, e várias caixinhas de presentes. Porque, na realidade, essas caixinhas, elas são presentes belos, mágicos e pérolas para cada um de nós. Quando a gente pensa na dor, a gente sempre atribui a algo ruim. Mas se de verdade nós formos para dentro de nós e tivermos a coragem de abrir essa caixinha, nós vamos perceber que verdadeiramente é um presente, né? É uma pérola que está ali dentro. Porque à medida que a gente recebe, que a gente acessa essa dor, ou seja, o que for que esteja dentro dessa caixinha, nós começamos a nos libertar. É uma sensação de alegria, de prazer, de bem-estar. É uma sensação de vida. Então, um convite, né, quando você fala dessas partes que nós vamos acumulando em nós. Isso. E eu só me vejo com várias caixinhas dentro de mim. E eu já abri algumas, mas tem muitas. Eu não sei se você já teve a coragem de abrir alguma caixinha dessa. Várias, várias. E quando você fala do abrir cada caixinha, é justamente tomar consciência. É essa tomada de consciência, que é esse processo de transmutação. Por quê? Porque a gente tira daquele lugar, né? Então, a gente consegue tirar, ou pelo menos extrair, se não todo o aprendizado, mas parte do aprendizado daquilo que aquela caixinha está querendo nos dizer, aquela dor. E aí, a gente entra também numa outra questão, que na verdade, é a mesma questão. Essa nossa energia sutil que nos compõe, nós somos essa energia sutil, mas precisamos nos manifestar nesse mundo físico através dessa energia mais densa, que é o nosso corpo, mas a nossa essência, essa energia sutil, ela está distribuída em todo o nosso corpo. Então, essa energia sutil, ela está presente envolvendo o meu fígado, o meu intestino, o meu coração, a minha região da garganta, o meu cérebro, os meus ossos. Essa energia sutil é a minha própria energia vital. Quando os meus órgãos não têm mais capacidade de abrigar essa energia vital, ela se esvai. E a gente falece. A gente não falece não é porque a energia deixou de existir. Ela continua existindo. Só que os meus órgãos, eles desfaleceram por algum motivo, algum processo de doença, alguma coisa, que essa energia não pôde mais ficar abrigada. E aí ela se esvai, é quando a gente retorna a essa condição de espírito. E por que eu estou colocando isso? Porque, na verdade, todas as nossas doenças físicas, elas começaram, de alguma forma, porque essa energia vital, ela sofreu algum tipo de desarmonia, de desajuste.
Então, se eu tive ou tenho algum problema no meu útero, por exemplo, o que é que o meu útero está querendo? O que é que ele me diz? Ele está ligado a quê? Né? A minha feminilidade, a minha condição de lidar com o meu feminino. Se eu tenho alguma coisa no meu útero, um mioma, um cisto, né? Uma endometriose, isso começou porque essa energia que está lá envolvendo o meu útero, de alguma forma, sofreu alguma desarmonia. Ô, Adriana, e nesse lugar que você fala desses órgãos, lembrar que é o nosso segundo chakra, o nosso centro de força, né? Que é o centro sexual, que é o centro de força sexual. E nesse centro de força, nós sabemos que existe a nossa energia também da criação. Está muito da nossa criação. Né? É o lugar onde tem o aparelho reprodutor, o aparelho sexual, né, para cada um de nós, homens e mulheres. Então, se tem algo de alguma somatização nesse centro de força, eu preciso olhar aonde é que eu estou dando não para essa força, para a minha criação, né, para essa condição. E também sabemos, que não é o nosso tópico, mas não deixa de ser, que é uma dor também, que nós vamos entrar nas situações dos abusos. Dos abusos sexuais, eles também geram muito dessa doença, né? E quanto de nós passamos por abusos? Abusos como um todo, porque o abuso não é somente um abuso sexual, mas nós também passamos por abusos psicológicos, abusos energéticos, né? São vários tipos de abuso, que todos se vertem também para essa parte desse centro que você está trazendo, que contém o útero, que contém, né? Toda essa parte aí. Os nossos órgãos reprodutores, né? Isso. Então, começou com esse abalo nesse centro de força, né? Porque a nossa alma, a nossa condição espiritual, ela se manifesta em nós através dessa distribuição dessa energia, através desse corpo que é a interface entre a própria alma e o corpo, que os espíritas chamam de perispírito, mais uma vez colocando, e através desse centro de força, que são os nadis ou nadis também, né? Então, ao longo do nosso corpo. Mas isso a gente não vai ver, por exemplo, o médico legista, quando chegar lá, no cadáver, lá no Instituto Médico Legal, e que ele for abrir, deixa eu ver aqui, onde é que estão esses centros de força? Deixa eu abrir aqui a cabeça, onde é que está essa mente, essa porção abstrata do cérebro. Não vai ver. Isso. Não vai ver. Mas não é porque eu não vejo que não existe. Certo? Então, isso precisa ficar cada vez mais claro. E olha, eu vou ser sincera, eu estou falando aqui, confesso, numa posição de coragem, porque eu sou uma pessoa que vim da academia, eu sou cirurgião dentista de formação. Então, se eu chegar perante alguma pessoa desse outro meu círculo de vivência, essa mulher tá doida, não é possível. Por quê? Porque cientificamente, né, não há comprovação ainda. Pode ser que se comprove, mas pode ser que não se comprove. É pseudociência? Pode considerar que seja. A gente não está preocupado com isso. O que importa é que eu creio, eu sinto que é assim. E eu tenho certeza que quem está aqui também pensa da mesma forma. Então, esses canais energéticos, eles estão ao longo de todo o nosso corpo. E quando a gente vai para essas terapias integrativas, essas terapias holísticas, é nesse lugar que essas terapias atuam.
Mas é claro, aí a gente já vai falar um pouquinho também daquilo que a gente falava ontem, né, Vânia? Dessa coisa do curar-me. Quem me cura? Ah, Vânia, por favor, me cura. Ah, será que a gente tem esse dom? Como Como que a é gente... isso para vocês? O que é que vocês acham? Pois é, coloquem, O que é que respondam aí. vocês acham? A cura, né? De onde vem a cura? A cura existe. Da mesma forma que a gente considera que nós somos esses vários corpos, quando adoecemos, nós também temos que considerar que somos esses vários corpos para também nos curarmos, né? Então, a cura, ela envolve um processo muito mais amplo. Claro que a gente não vai desmerecer a medicina tradicional, a necessidade de a gente tomar medicamentos, de passar por procedimentos, né? Se um órgão ele já não está funcionando mais como deveria, precisa ser retirado, ele precisa, vai ter que fazer uma cirurgia para retirar. Ninguém aqui tá contradizendo, né? Mas integrando a todo esse processo, vem também esse processo energético, que é onde a Adriana, gente atua. você falou ainda há pouco que somos seres espirituais, não é? Então, quando a doença chega de verdade no nosso corpo físico, é porque enquanto ser espiritual que somos, como você trouxe muito bem aí, essa doença, ela já está formada em um outro corpo. E quando chega no nosso corpo físico, porque a doença acontece primeiro no nosso perispírito, é o pedido de socorro. Porque as doenças também, elas vêm para nos fazer um convite, para que aconteça uma mudança em nós. Tem uma frase que diz, quando a gente não acorda pelo amor, a gente acorda pela dor. Quando a gente não desperta. Né? Então, a dor, às vezes, ela vem desse lugar. É esse pedido de socorro que, enquanto ser, nós usamos a última estratégia, que é para Isso. nos sacudir e dizer assim, olha, acorda, ainda há tempo, faça alguma coisa por você. Tá? E assim, dependendo das questões, é sempre um convite para eu olhar. Por exemplo, a gente citou essas questões de desarmonia e de problemas nos aparelhos reprodutores, né? Tanto masculino quanto feminino, né? Mas aqui eu cito, por exemplo, problemas no pulmão, né? Pessoas que desenvolvem doenças no pulmão. Energeticamente, o pulmão é um órgão que está ligado à nossa condição de tristeza. Exato. Então, Tristeza, resistência. de existência, né, para a vida. Então, quando eu tenho algum problema, é esse convite também que precisa ser feito, né? Que mudança que eu posso fazer? Por isso que quando a gente fala de processo de cura, envolve uma série de outras coisas. Uma das coisas é justamente o despertar de consciência para aquilo que está acontecendo, o que isso está querendo me dizer, né? Problemas de coluna, pessoas que têm problemas na cervical, né? Que tem aquele peso na cervical, nos ombros, né? São pessoas extremamente preocupadas em carregar as coisas, em tomar para si a responsabilidade.
pessoas que têm problemas articulares, né? Dores nas articulações. São pessoas que normalmente apresentam uma certa rigidez para a vida, ou seja, não tem flexibilidade. É o que os antigos chamam de cabeça Tem dura. osso, tem dureza, tem rigidez, né? Cabeça dura, né? Vânia cita outros exemplos aí, coluna, fígado. Isso. Tem várias, né? O fígado também ele está ligado muito a esse aspecto da doçura, onde a gente se conecta muito com a amargura, aonde nós perdemos a alegria do viver. Então, esses órgãos, cada órgão nosso, ele nos convida a olhar para um aspecto nosso, né? Um aspecto nosso, enquanto eu digo nosso, não é que seja propriedade, mas muitas vezes nós tomamos como propriedade a minha tristeza, a minha angústia, a minha dor. Ou seja, nós tomamos como propriedade. Nós não falamos a tristeza que eu sinto, não, nós tomamos como posse. Né? E muito dessas dores estão na nossa alma. E mais, Adriana, é um somatório desde a infância. Como eu falei, às vezes nós não temos a fala, porque no ventre materno não existe fala, mas existe a sensação, é sensório. Né? O bebê ele é sensório. Então, muitas vezes, não existe uma fala, mas existe uma sensação no corpo. Sim. Enquanto criança, nós também somos educados a não falar. E esse engula o choro, cale a boca, fique quieto, não fale nada. O que é que isso vai gerar em mim se eu cresço a partir desse lugar sem expressar? Porque o centro laríngeo, que é o centro da expressão, é o centro da comunicação, é como eu me expresso, como eu me coloco. Então, se muitas das vezes eu não falo sobre o que eu sinto e eu guardo isso, provavelmente eu vou estar trazendo, criando um somatório nessa minha região. Tireoide. Né? Nós vamos ver muitos nódulos na tireoide, né? Vamos ver outras coisas mais. Então, os nossos órgãos, tanto essa parte gástrica também, que é esse centro, que é o centro do poder, né? O centro das emoções, o plexo solar. Então, tem muitas das emoções. E muitas vezes entra um vulcão em erupção, porque nós não sabemos lidar com as nossas emoções. Então, aí vem uma gastrite, vem um refluxo. Por quê? Vamos olhar o quanto de raiva nós estamos guardando dentro desse centro de força, desse chakra, gases, muitas coisas, né? Arde, chega a arder, chega a queimar, porque nós ainda não sabemos lidar com a emoção. E saber lidar não é expressar a partir da agressividade, porque isso é o que nós aprendemos, mas sim trazer o nosso coração ir para dentro e tentar trazer, a partir desse lugar, de expressar os nossos sentimentos. Nós ainda estamos aprendendo a não expressar a partir da reação, mas ainda somos muito reativos. Não é? Então, o caminho é convidar para que nós possamos expressar os nossos sentimentos. E cada vez, Adriana, que nós expressamos os nossos sentimentos, essas somatizações que existem em nós, que são criação nossas, elas começam a diminuir. Essas camadas começam a ser soltas. E o nosso corpo físico, não somente o corpo físico, mas os nossos outros corpos, o espiritual, né? Ele começa a ficar mais leve também. Você percebe isso? Isso. E assim, quando você fala de trazer para o coração, então, como é que eu vou sentir uma coisa que nem eu mesma percebo, né? O fato de eu estar muito na reatividade me faz continuar agindo dessa forma horrorosa,
ou controladora, de achar que eu dou conta de controlar tudo e todo mundo. Por quê? Porque eu não paro para observar a mim mesma, ou seja, eu não olho para dentro, eu estou só olhando para fora. Isso. Se tem uma coisa que nos leva para fora, na verdade, duas coisas, são os 5 sentidos e a nossa mente. Por quê? Os 5 sentidos, visão, audição, olfato, paladar, tato. O que mais? Falta o quê? Visão, audição, olfato, paladar, tato. 5. Cria mais um. É possível criar mais um. Os 5 sentidos, que a gente está conectado com o que está fora, e a nossa mente. Por que a nossa mente? Porque a nossa mente, a minha mente, ela vai me levar para onde eu quero. Ou seja, se eu estou num momento que eu não despertei para perceber a mim mesma, eu crio esses filtros e eu enxergo uma realidade ilusória. Eu enxergo uma realidade que não existe. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Essa caneca, ela tem esse outro lado aqui que tem um coração amarelo. Mas para enxergar esse coração amarelo, eu preciso dar uma apaziguada, sabe? Liberar esse lixo mental que está na minha cabeça. Porque senão eu não vou conseguir enxergar esse coração amarelo. Se eu não liberar essas coisas, a minha mente, que está sempre agitada e achando, é o ego que está lá nas alturas, né? A minha mente vai dizer para mim que não, esse coração não é amarelo não, minha filha. Esse coração é azul. Quem disse que é amarelo? E aí eu insisto que esse coração é azul. Mas quem é que está falando? É a minha mente. Por quê? Porque eu não tirei esses filtros que eu vou colocando. Então, a proposta, quando a gente oferece essas terapias, e existem várias, que a gente fala desse despertar, de trazer a luz da consciência, é levar cada um de vocês para esse lugar de autoobservação. Por isso que a gente fala que a cura, ela precisa de uma coisinha fundamental, que é a vontade de cada um querer se curar. Porque terapeuta nenhum cura ninguém. Terapeuta nenhum cura ninguém. Terapia nenhuma cura ninguém. Conhece a verdade e ela te libertará. Isso, isso. E o que é mais se conhecer? À medida que eu me conheço, eu vou liberando. Isso. E vou abrindo essa porta para a cura. Porque, como você diz, terapeuta nenhum cura a mim, a não ser eu mesma. E se você me permite, Adriana, desde que você começou a falar em cura, eu estou com a fala de Jesus Cristo. Venha. Não é? Aquela fala onde aquela mulher que tinha uma hemorragia... Eu falei nisso essa semana, segunda-feira, na Reconexão do Ser. Na meditação, eu falei isso. Não é? Aquela mulher que tinha uma hemorragia há muitos anos, ela já tinha sido desenganada pelos médicos. Mas ela sabia que se ela tocasse no fio da veste de Jesus Cristo, ela iria ser curada. Isso. Né? E aí, o que foi isso que aconteceu? Diante daquela multidão, ela foi arrastada, caiu. Mesmo assim, ao cair, ela tocou na veste dele. E naquele momento ele disse, quem me tocou? E o discípulo disse, mestre, diante dessa multidão, como nós iremos saber quem me tocou? Ele disse, alguém me tocou. Alguém me tocou. Alguém me tocou. E ela disse, mestre, fui eu. Desculpa se eu lhe toquei. Mas eu lhe toquei porque eu sabia
que se eu tocasse no fio da sua veste, eu seria curado. É. E emocionalmente ele diz assim, vai, a tua fé te curou. Ele não disse, vai, eu lhe curei. Uhum. Ele diz, a tua fé. Ou seja, me emociona porque é muito linda essa passagem, porque reafirma isso que você está trazendo. Nós não temos o poder de curar o outro, a não ser nós mesmos. E foi isso que Jesus Cristo falou. Isso. E por que que a gente não vai para esse caminho? Justamente porque à medida que a gente vai vivendo, a gente vai colocando essas camadas de tinta sobre a gente. Isso. E a gente vai colocando tinta e mais tinta e mais tinta. E aí a gente não deixa a nossa alma se expressar. Eu até usei isso como um exemplo numa conversa que eu tive semana passada. Nós somos uma parede virgem, que é a nossa alma, a nossa essência. Mas aí a gente vai vivendo, né? A gente vai constituir família, vai para trabalho, né? Vai a vida em sociedade, tome camada de tinta. Tome camada de tinta. E eu não quero entrar em contato com essa minha essência. Mas aí acontece alguma coisa, né? De repente uma doença, alguma coisa. Aí eu vou lá, faço uma lixinha na última camada, dou aquele remendo e acho que resolveu. Mas não resolveu, porque eu não tirei as camadas, tudo aquilo que foi colocado. Então, quando a gente fala dessas terapias, a proposta é justamente trazer a pessoa para esse lugar de tomada de consciência, para aquilo que efetivamente está se passando, né? Nos mais diversos níveis. E aqui eu entro agora, a gente já está avançando um pouquinho no tempo, são 19h16. Na verdade, eu vim com uma proposta também, Vânia também concordou com isso, de a gente falar um pouquinho da possibilidade da gente dar nomes a isso que a gente sente. Eu trabalho com uma terapia que se chama DEMAG, que é o desbloqueio emocional magnético, que faz a gente acessar justamente essas coisas que a gente vai acumulando ao longo de toda a nossa existência, tanto essa existência atual, quanto todas as outras que a gente já viveu. Podem ser emoções, crenças que nos limitam, atitudes, pensamentos, sentimentos, tudo isso que a gente vai trazendo, essas camadas de tinta que a gente vai jogando. E a gente não quer ver. Porque olhar para isso exige vontade. Olhar para isso exige justamente essa tomada de consciência, de eu admitir que eu estou sentindo isso, ou então que eu fiz esse registro dentro de mim. Mas isso não é para nos colocar no lugar de culpa, não, gente. Muito pelo contrário. Não é culpa, é a gente assumir uma situação de autorresponsabilidade, que é diferente de culpa. E esses eventos a gente vai acumulando dentro da gente, muitas vezes inconscientemente. Então, por exemplo, se eu estou numa relação com Vânia e acontece alguma coisa, ou Vânia faz alguma coisa comigo, muitas vezes ela nem fez aquilo daquela forma, mas o registro que eu fiz dentro de mim é que conta. Então, quando a gente fala de trazer à luz da consciência todo isso que está se passando aqui no nosso íntimo, está sempre se referindo a mim. Como eu recebi? Porque muitas vezes é aquela história do coração amarelo, mas que eu teimei em querer enxergar que é azul. Ou seja, a realidade que eu não enxerguei. Então, eu quis enxergar uma realidade que foi conveniente para mim, certo? Então, a proposta eu queria fazer aqui, se alguém se predispor, é claro, dizer assim, Adriana, eu quero que você faça uma sessão de DEMAG para mim aqui agora. E Uma aí mini, né, Adriana, que não dá para fazer uma total, né? Mas uma demonstração que seria. Porque eu não sei exatamente quem está, né? Se fosse um grupo fechado, daria, e se a gente tivesse mais tempo.
Então vamos ver. Quem levanta o dedinho? Quem quer? É, Quem se Aparecida, habilita? desde o Tem início. essa na voz. Tem Infelizmente. um Fzinho mesmo, é. Quem se habilita a experimentar, sentir um pouco essas emoções? Isso. O que é que é? É a gente trazer o que está se passando aí dentro. Que tipo de desconforto está acontecendo? Ou seja, nesse momento aqui e agora, quais são as dores da minha alma? E, Adriana, eu acho que não tem. Acho que ninguém está querendo se colocar. Ninguém, né? Ninguém. É só dizer eu quero. O que seria, Adriana? Fala mais um pouquinho. O que seria essa demonstração? Talvez as pessoas não saibam ainda o que é e estejam meio receosas, né? Seria Imagina. a pessoa se dizer, não, eu quero saber o que é que está acontecendo aqui comigo. Não se preocupe, porque ela não vai revelar os segredos de vocês, viu? É trazer aqui, na verdade, essa proposta mesmo, essas dores da alma, né? Então, é o que o organismo está permitindo que seja visto agora, nesse momento. Uma autoestima baixa, uma sensação de angústia, né? Alguma carência, uma procrastinação, uma situação de irritabilidade, qualquer coisa, né? Na verdade, a gente trabalha com uma tabela de mais de 300 eventos e eu, como terapeuta, no caso, quando eu estou em atividade, eu me conecto com o campo energético da pessoa que está sendo atendida e vou fazendo essas perguntas mentalmente e as respostas vão chegando. O que é que está se passando? E a proposta é justamente transmutar, fazer com que esse sentimento mude de lugar e chegue à luz da consciência, para que a pessoa entenda e possa perceber que tipo de ação ela pode promover com relação àquilo. Por exemplo, Adriana, talvez se você faça, a pessoa, você pode enviar o que você percebeu para a pessoa e sim, não não falar preciso aqui, talvez revelar, não preciso seja revelar mais confortável se alguém aceitar passar por esse experimento aqui agora, você passar no pessoal para essa pessoa o a resultado, pessoa entrar né? em contato comigo e eu passar no pessoal, né? Ou então, se a pessoa não Isso, quiser, porque às vezes fica com receio, né? Esse medo de se isso, expor, chama lá no direct e fala assim, isso. olha, eu não quis fazer lá na live, mas eu queria que você fizesse para mim, vamos Aham, fazer, aí a gente faz. Por é. exemplo, saiu um evento que a gente chama de Repito Erros. A que se refere esse evento? O que é repetir erros? Repetir é continuar errando. E isso pode estar referente a alguma situação que eu estou sempre, né, fazendo da mesma forma, né? E Uhum. muitas vezes eu não percebo. Então vem isso para mim e diz, olha, você tá repetindo erros. Adriana, eu falo assim, você, se alguém desejar passar pela experiência agora, Ah, sim, de você não. anota e dá o resultado para essa pessoa no privado, no direct dela, para você Pronto, não trazer aqui. Talvez, né? A gente não sabe, porque às vezes a gente pode ter um receio da exposição, porque muito de nós ainda tem isso, né? Então, se sim, alguém desejar, nós ainda temos alguns minutinhos que é possível fazer. Adriana, não. sim, É só um é. experimento. Mas Não o vai ser pessoal uma sessão completa de DEMAG.
Mas é só uma experiência para que você possa conhecer e depois, se desejar aprofundar, a gente faz isso aí, né? Isso é. Mas eu acho que se tivesse alguém querendo, já teria se manifestado, Isso, né? Mas se não quer, isso. não tem problema. Se quiser me procurar no privado, a gente pode fazer sem problema. Mas o Maravilha. mais importante e a proposta dessa nossa conversa é a gente entender e a gente, como é que eu uso a palavra? Internalizar que é possível acessar essas dores da alma. E aí a gente Sim. já caminha para esse encerramento, para a gente concluir que, efetivamente, todas as minhas dores, elas ficam registradas na minha alma. Mas, mais uma vez, essa alma, ela se manifesta pelo meu corpo através desse corpo sutil que une a alma ao corpo. Então, ela se distribui. Então, essas dores, foi aquilo que a gente estava falando. De repente, essa dor que se originou lá na minha alma, ela se manifestou como um nódulo na minha tireoide, ou como um Uhum. problema renal, ou como um problema articular. Isso. Então, essas terapias, elas trazem a gente para esse lugar, para olhar para onde está a origem dessas dores. Mas, mais uma vez, isso não significa que, se você já está num tratamento médico, convencional, tradicional, que você vai abandonar aquilo que você está fazendo. Não, muito pelo contrário. Sim. Tudo que a É gente importante, né? propõe, tudo que a gente propõe é para potencializar que a medicina tradicional se efetive cada vez mais. E dentro dessa proposta, vamos fazer uma proposta agora ao grupo? Sim, sim, faça aí. Quem topa, quem aceita estar conosco agora nesse mês de abril? Isso. Nós estaremos começando agora, dia 6 de abril, uma imersão nessas dores. Ou seja, nós vamos utilizar algumas técnicas, como o biomagnetismo, como a DEMAG, como a Tamiana, que são terapias vibracionais, energéticas vibracionais, dentro nesse mês de abril. Nós estamos começando dia 6, que é quarta-feira. Então, aquelas pessoas que se sentirem chamadas para liberar uma camada, lembre-se que não é eu nem a Adriana que vamos liberar, mas são vocês, porque vocês são os próprios curadores de vocês. Então, quem desejar estar conosco nesse mês de abril, vai lá no direct, passa a mensagem para mim ou para a Adriana e vamos juntos fazer esse encontro. Serão 4 quartas-feiras que nós estaremos trabalhando com vocês, aonde vocês terão, a cada quarta-feira, uma oportunidade de soltar essas camadas. Ou seja, de dar vazão ao conteúdo emocional que está guardado e liberar um pouco mais. Lembra que eu falei das caixinhas? Abrir essas caixinhas. E a sensação final, depois vocês vão contar para nós como foi a experiência de vocês e o que vocês aprenderam sobre vocês mesmos nessa imersão que nós iremos fazer nesse mês de abril. Isso. E assim, importante falar, né, Vânia, que é um grupo fechado, a proposta é que seja um Isso. grupo fechado e os atendimentos vão ser individualizados. Mesmo trabalhando em grupo, os atendimentos eles serão individualizados, porque nós iremos trabalhar em grupo. Isso. Então, a ideia é formar um grupo
mas os atendimentos individualizados. Então, não vai acontecer, por exemplo, isso que a gente propôs aqui. Ah, vamos fazer aqui agora para todo mundo ver como é. Não é essa a proposta. A proposta é a gente fazer atendimentos individualizados, mas dentro desse grupo formado, né? E aí, certamente, a gente Isso. vai criar um grupo de WhatsApp para a gente se comunicar e tal, mas tenho certeza de que a intenção não é expor ninguém, não é expor as Não. dores de ninguém, muito pelo Isso. contrário, mas é oferecer essa possibilidade dessas ferramentas e desses atendimentos, já que são terapias vibracionais energéticas, esses atendimentos podem ser feitos à distância. E Isso. também uma colocação importante é a proposta também de trazer um preço que possa ser pago, ou seja, não é o valor de uma sessão normal, né? É É uma um troca valor, apenas, né, Adriana? Uma troca simbólica. é uma Uma troca troca simbólica. no valor mensal em que cada um que entrar no grupo vai receber essa terapia uma vez por semana, né? Então, ao longo desse mês de abril, uma sessão por semana e que, na verdade, vai corresponder a praticamente metade do valor de uma sessão que a pessoa vai pagar só no mês referente a essas 4 sessões, né? Eu nem sei esse mês de abril se tem 4 semanas ou 5 semanas. Quatro. 4, né? Então, são 4 semanas. Adriana, gratidão. Foi uma alegria, um prazer estar com você. Gratidão a cada um que pôde estar conosco nesse círculo de cura, nesse círculo de amor, de luz. Gratidão. Que as bênçãos de Deus estejam com cada um de nós. E vamos agendar um próximo café para que a gente possa estar novamente nesse papo agradável. Isso, com Essa palavra certeza. com você. Eu que agradeço imensamente e com certeza é o primeiro momento de muitos que virão por aí, se Deus quiser. Gratidão a cada um. Bênçãos. Um beijo no coração de vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. Estamos encerrando.